Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Temos a oportunidade de conversarmos com os senhores, as senhoras, todos os professores, professoras de escola bíblica dominical, todos aqueles que amam o ensino da palavra de Deus. A lição 2 do dia 14 de abril de 2013, da editora Betel, traz como título a parábola das 10 virgens e a necessidade de vigilância. Esta lição ela tem um conteúdo escatológico, porque junto com elas, Jesus contou outras parábolas a respeito da vigilância, no sentido escatológico. Então, em várias parábolas, Jesus deixou muito claro a necessidade da vigilância, a necessidade de estar preparado, a necessidade de santificar, de ter uma vida correta diante de Deus. Então, nessa lição que aborda a parábola das 10 virgens, nós temos muitas questões interessantes e, sobretudo, a vigilância do cristão. Então, um dos pontos interessantes dessa revista é a vigilância do cristão. Então, a vigilância ela está relacionada com a santidade. A Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tem uma conotação de santidade. Santidade tem a ver com aquilo que é separado, aquilo que é distinto, que é separado, que é para serviço, que é para o nosso Deus. Então, a parábola das 10 virgens é um texto muito conhecido. Você sabe que essas 10 virgens divide-se em dois grupos, o grupo das sensatas e o grupo das insensatas. O grupo das que guardaram, preservaram seu azeite e o grupo das que não preservaram seu azeite. Então, o grupo aquelas 5 virgens que resolveram manter o propósito de santidade e as outras que resolveram não manter o propósito de santidade. Então, um ponto básico a ser observado nessa revista é o azeite. A perspectiva do azeite aponta para a pessoa, sobretudo para a presença do Espírito Santo na vida do crente. Então, se a gente junta dois elementos importantes aqui na parábola das 10 virgens, vigilância e azeite, nós temos aí elementos essenciais para a vida do cristão. Vigilância fala da nossa conduta, fala da nossa essência ética, moral. Vigilância fala do nosso dia a dia. Santidade fala daquilo que nós fazemos no dia a dia. Santidade é o dever nosso de cada dia, é o dever de casa que temos que apresentar para Deus. Então, todos os dias devemos santificar, todos os dias devemos buscar santificação. E a santidade, ela tem dois aspectos. Tem um aspecto objetivo e o subjetivo, ou seja, Deus nos santifica e nós também buscamos santificação. Nós buscamos santificação, a santidade acontece na nossa vida não por uma disposição apenas nossa, mas primeiro é Deus que nos santifica, é Deus que nos torna santo, é Deus que nos separa. Por outro lado, nós respondemos com fé e respondemos com uma vida de pureza, um coração puro que honra e que agrada a Deus. Então Deus nos santifica e nós também buscamos santificação. A Bíblia tem vários textos que falam sobre essa relação, santidade e santificação. Santidade é a vida que temos com Deus. Santificação é a obra que Deus promove em nossas vidas. Por exemplo, a palavra de Deus nos santifica, o sangue de Jesus nos santifica, o Espírito Santo nos santifica. Então, o próprio escritor aos Hebreus falou que nós precisamos seguir a paz com todas as pessoas e a santificação, porque sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, o primeiro ponto da revista aponta para a vigilância. E é imprescindível que o cristão tenha uma vida de santidade, porque essa vida de santidade é que produz a vigilância na vida dele. O autor dessa revista, em um segundo tópico, ele aborda a questão das aparências. Ele fala que as aparências enganam. Com isso, ele traz uma abordagem interessante, porque ele diz que todas as moças eram virgens. Então, todas elas eram puras, mas nem todas eram sensatas, né? Então, isso fala de muitos cristãos, de muitos crentes que estão na casa de Deus, que buscam a Deus, que são batizados, que participam dos ritos da igreja, o batismo em águas, a ceia do Senhor,
e que participam da integração, da solidariedade, de tudo aquilo que acontece dentro da igreja, da comunidade de fé. Mas essas pessoas também, além de ter essa interação, de participar, de estarem na igreja, elas ainda têm um namoro, ainda têm uma apaixonite, ainda têm alguma relação com o mundo. João falou que a amizade do crente com o mundo constitui-se inimizade com Deus. É impossível agradarmos a dois senhores. É impossível dizermos que servimos a Deus, mas que fazemos também a vontade do diabo. Então nós não podemos viver nesse paradoxo, nessa ambiguidade. Ou servimos a Deus ou não servimos. É preferível servirmos a Deus. Como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, uma outra abordagem é que, além de todas essas moças serem virgens, todas essas moças tinham lâmpadas. Essas lâmpadas apontam para o nosso talento, apontam para as nossas habilidades, sobretudo apontam para os dons espirituais. Aquelas moças todas tinham seus dons espirituais. Em outras palavras, todas elas tinham as suas lâmpadas. Umas vigiaram e permaneceram com azeite em suas lâmpadas. Outras não vigiaram e aí ficaram sem azeite. Então, isso também indica que no meio cristão há muitas pessoas que são como os ouvintes do apóstolo Tiago, ou seja, são profissionais em ouvir sermões, ouvem os mais belos e criativos sermões, só que as suas vidas não mudam para melhor. Então Tiago diz o seguinte: sede não somente ouvintes, mas praticantes. Uma outra abordagem também é que todas aquelas moças estavam esperando o noivo. Isso fala diretamente com a igreja do Senhor Jesus. Diretamente com a igreja do Senhor Jesus. Quando nós falamos sobre a vinda de Jesus, nós estamos falando dentro de um teor escatológico. Escatologia é a doutrina que estuda o futuro, né? É a parte da teologia cristã que trabalha com as últimas coisas, com as questões últimas da vida. E aí, a vinda de Jesus, a volta de Jesus, o arrebatamento, ou aquilo que chamamos de segunda vinda de Jesus, tem tudo a ver com isso. Todas essas moças aí estavam esperando o noivo. Mas, de fato, apenas a metade, apenas 5 delas, dessas 10 virgens, é que verdadeiramente esperavam o noivo. Outras estavam despreocupadas, outras estavam com um namorico com o mundo, uma relação perigosa com o mundo. Paulo fala sobre isso quando escreve aos gregos. Ele diz, olha, que comunhão tem o crente com o descrente? Que tem o fiel com o infiel? Que comunhão há, que relação há das trevas com a luz? A relação do cristão com o mundo é muito perigosa. O último tópico da nossa revista, o tópico 3, fala a vida pessoal e o trabalho executado, né? Então, prossegue nessa parábola a temática do arrebatamento. Talvez o tema arrebatamento seja o principal tema dessa parábola. Ou seja, as pessoas precisam viver de acordo com o arrebatamento. O que é isso? O arrebatamento, a vinda de Jesus, é uma verdade inconteste. É a maior certeza, é a maior esperança cristã. Então, o cristão ele deve esperar com paciência. Ele deve esperar com convicção, porque a Bíblia declara que Jesus vai voltar. Então, nesse primeiro tópico, nós temos a abordagem a respeito do arrebatamento. Aquelas moças, 5 delas foram surpreendidas negativamente. Veio o noivo e elas não estavam esperando. As outras 5 que eram prudentes, quando chegou o momento do noivo aparecer, elas estavam ali esperando. E aí nós fazemos uma pergunta retórica: estamos esperando a volta do Senhor Jesus? Vivemos de modo que a nossa vida justifica a espera pela volta do Senhor Jesus? A volta do Senhor Jesus é uma volta repentina, né? A qualquer momento, como um relâmpago que sai do Ocidente e se mostra, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Há uma metáfora que diz que é como um ladrão que vem sem avisar. Então Jesus ele virá repentinamente. E se repentinamente indicar
que é algo inesperado, nós podemos afirmar categoricamente que a vinda de Jesus é inesperada. Inesperada por quê? Porque ele vem a qualquer momento, ele vem sem avisar. E muitas pessoas serão pegas de surpresa porque não estarão o esperando com convicção. Então, 5 daquelas moças foram punidas. E elas não estavam esperando o noivo. Então, se a igreja do Senhor Jesus, que está representada aqui por aquelas moças, se a igreja do Senhor Jesus de fato o espera, ela não será decepcionada. A igreja do Senhor Jesus precisa voltar a acreditar no arrebatamento, voltar a acreditar que Jesus vai voltar, né? Porque se nós perdermos essa convicção, né, quando disserem as palavras, aí vem o noivo, aí vem o esposo, aí vem o teu Senhor, aí vem o teu Salvador, nós estaremos despercebidos. Mas o que fazermos para não sermos pegos, despercebidos? Nós precisamos manter um estoque, uma quantidade razoável de azeite nas nossas lâmpadas, nas nossas lamparinas. O cristão precisa da unção do Espírito Santo na vida dele. Nós não podemos viver, pregar, fazer a obra do Senhor sem unção. Unção é uma capacidade, é uma habilidade especial que Deus nos dá para fazermos a obra dele. Unção é fazermos a obra do Senhor para o Senhor. Unção é fazermos a obra do Senhor com poder, com autoridade. Então, a igreja, cada cristão não pode ficar sem azeite. A nossa vida ficará vazia. A nossa vida não terá sentido. A nossa vida perder-se-á o sentido se nós ficarmos sem azeite. Nós aplicamos o texto dessa lição à vida de qualquer cristão. Por quê? Porque nós precisamos de azeite. Nós precisamos de unção de Deus. Precisamos de Deus nas nossas vidas. Precisamos que Deus preencha os vazios das nossas vidas, os vazios das nossas relações. Então, a igreja precisa do azeite. O cristão, o irmão precisa do azeite. Por quê? Porque o azeite representa o Espírito Santo na nossa vida. O que será de nós sem o Espírito Santo? O que faremos? Como será o nosso ministério? Nós não seremos bem-sucedidos sem a presença poderosa do Espírito Santo. Então, cada professor, professora de escola dominical, tenha a certeza que o teu ministério de ensino, ele será poderoso, ele será relevante se o Espírito Santo estiver agindo na sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.